Olá amigos e amigas infernautas, eu sou Gabriel Paixão e bem-vindos ao canal do Boca do Inferno, sua principal fonte de terror na internet, agora no YouTube. E se é dia das crianças e cai numa sexta, é claro que nós teremos uma review especial sobre o assunto. E para todos vocês amiguinhos peraltas que adoram pregar peças em crianças ou até mesmo em adultos, há vários filmes de terror para se escolher, afinal, pequenos malignos andam de mãos dadas com o gênero desde o cinema preto e branco, e não sem motivo. Uma alma que deveria ser inocente e ser corrompida por qualquer motivo que seja, é algo para se revirar as entranhas de tensão. Uma fórmula perigosa, mas eficaz, de prender a atenção do público. Eu digo perigosa porque os melhores filmes desse subgênero dependem grandemente da atuação de atores mirins que, se não bem direcionados ou talentosos, caem de cara no chão, com a responsabilidade de carregar um suspense nas costas, não importa o quão bom é o roteiro. A nossa sorte é que existem várias obras, entre suas qualidades está o desprendimento desses meninos e meninas ainda infantes. Em clássicos que vão da expansividade à boca suja de O Exorcista, passando pela manipulação mais sutil de Tara Maldita, o mal contido encapsulado em A Profecia, até a frieza das crianças de A Aldeia dos Amaldiçoados. Inclusive, esse filme nós já falamos por aqui. Eles são consagrados e têm seu espaço na grande galeria dos infantes do gênero. Só que a escolha do filme de hoje foi um pouco diferente. Primeiro porque tecnicamente não é um filme de terror. Ele está mais próximo de um thriller, talvez até um drama com elementos de suspense psicológico, mas principalmente por ser um dos trabalhos menos conhecidos de um grande diretor, que fez um dos melhores filmes de todos os tempos, O Sol é para Todos, de 1962. Dirigido por Robert Mulligan, essa é a reviews de The Other, ou A Inocente Face do Terror, de 1972. For 300 years they lived in this place. The generations were rich with love, and the most beloved of all were the twins, Niles and Holland. That summer they shared a secret life. In the apple cellar, in the nursery. In the night. Holland, where is the baby? I'm getting scared, Holland. Something awful could happen. We can still play the game. She doesn't have to know. We could play it in secret. Anna knows everything. Look there, child. Think as I have taught you. Now. There have been all the others. Now there is the other. Holland, where is the baby? O filme se passa no verão de 1935 e acompanha os garotos, gêmeos idênticos Niles e Holland Perry, enquanto brincam na paisagem bucólica da fazenda onde moram. Enquanto Niles é amigável, alegre, dos muitos problemas de sua família ele tenta manter um ar otimista, Holland já é assertivo, observador, meticuloso e até um pouco manipulador, mas nem por isso deixa de botar a mão na massa quando acha necessário. Os meninos conversam entre si com frequência e entre as correrias típicas de crianças brincando pela fazenda, Niles carrega consigo uma latinha com diversas traquitanas, entre elas um anel de família que carrega uma história trágica que será desvelada futuramente conforme o filme avança. Mas, segundo um de seus primos, Russell, que encontra o artefato da posse dos gêmeos, esse anel deveria estar enterrado. Já a mãe dos meninos, chamada Alexandra, é reclusa, fisicamente fraca e emocionalmente destroçada por um evento do passado. Quem interage mais com as crianças, especialmente Niles, é sua avó, Ada, uma imigrante russa que passa suas tardes brincando com ele em um suposto jogo, cujo objetivo é projetar sua consciência para fora do corpo, como voar pelas asas de um pássaro, por exemplo. Mas se é um dom de fato, apenas fruto de uma imaginação fértil, só podemos especular. Das tragédias que fizeram parte da vida dos Perry, outra delas está prestes a se somar.
Russell salta em um monte de feno sem ver as pontas afiadas de um ancinho no celeiro antes que pudesse contar sobre o anel para outras pessoas, e acaba morrendo no processo. O luto toma conta da propriedade, os dias vão passando e a cada novo acidente que acontece no lugar, sempre relacionado com alguma indisposição entre a vítima e os gêmeos, a avó suspeita que um dos irmãos, especialmente Holland, esteja envolvido. Uma tempestade está chegando e à medida que segredos de família são levantados à tona, Ada percebe que há pouco tempo para completar esse quebra-cabeças antes que algo ainda mais terrível aconteça. Roteirizado por Tom Tyrion, que também é o escritor do livro que esse filme adapta, mas mais conhecido por sua carreira como ator, usando a inocência de seu protagonista como um dos motores, não é à toa que esse termo está no título nacional, que é bem menos ambíguo do que simplesmente o outro. Nessa obra temos duas crianças, gêmeos apesar de idênticos, com personalidades totalmente diferentes, mas, por incrível que pareça, complementares. Um é bonzinho, mas excessivamente permissivo e ingênuo, enquanto o seu irmão é manipulador e traz traços de psicopatia em seu personagem. Ainda que esses contornos sejam visíveis, são coisas que o público só pode suspeitar, porque aqui nada é jogado no seu colo de graça. O que eu vou dizer daqui pra frente contém spoilers de pequenos a moderados. Eu não vou revelar as principais reviravoltas, estragar a surpresa se você estiver interessado, mas se não quiserem saber absolutamente nada, pule para esse código de tempo aqui na tela. Tudo certo? 3, 2, 1. Eu dei esse alerta porque eu não considero um spoiler exatamente. A forma como a trama é desenvolvida entrega várias pistas de que esse é o caso. Mas em todo caso, The Other passa a impressão e confirma, conforme o tempo avança, de que Holland está morto e somente seu irmão gêmeo consegue vê-lo e interagir com ele. E é curioso que, mesmo interpretado por dois meninos que são gêmeos de verdade, ao invés de apenas um dobrado em cena, como normalmente seria comum, o diretor faz questão de que somente em pontos específicos e quando não há nenhum outro ator do elenco em cena, os dois apareçam juntos no mesmo enquadramento. Outro toque interessante é que nunca vemos a perspectiva visual de Holland. Toda a ação é vista pelos olhos de Miles. Ou seja, quem assistir o filme vai notar que é sempre Miles que procura e conversa com Holland e nunca o contrário. Mesmo Miles está personificando a figura de Holland em uma cena-chave na casa da vizinha ranzinza. O que o roteiro e a direção deixa de fora e deixa para o público acertadamente especular é o que explica a condição de Miles. Porque, novamente, sem exagerar no didatismo, você precisa prestar muita atenção na reação dos personagens para aos poucos construir o passado traumático da família Perry e entender melhor o que é que está ocorrendo por ali. O uso de flashbacks, que é a técnica mais comum para fazer esse tipo de exposição, eles são poucos e cirurgicamente inseridos apenas para não deixar o espectador boiando. Ainda assim, não é claro se por um viés sobrenatural o que acontece se trata do fantasma de Holland que assombra e possui o corpo de Miles para fazer as suas maldades, ou por um viés científico, estamos vendo meramente um problema mental não diagnosticado no menino, possivelmente esquizofrenia. Em todo caso, também é digno quando Robert Mulligan não faz o filme cair no maniqueísmo. Com exceção de Holland, que tem uma tendência a se tornar um psicopata, como eu já disse, e é o mais próximo de um vilão que The Other apresenta, ele mesmo aparece muito pouco. Mas de fato todos na família têm seus demônios para exorcizar, seja por causa de limitações de caráter ou porque cometeram erros no passado que ecoam de alguma forma ainda hoje. O único raio de sol é a vitalidade e a inocência de Miles, que aos poucos é desconstruída com o aprofundamento de sua relação com o irmão gêmeo, mas sem nunca vilificá-lo, note. Não consegui culpá-lo por todas as maldades que acontecem, inclusive nos 30 chocantes minutos finais, que até o pôster do filme faz questão de pedir que não seja revelado, uma tática que seria aplicada depois em The Avengers 4, só aumenta o sentimento de tristeza e angústia que o espectador pode sentir. Assim como a família no filme, o público precisa lidar com a dor sozinha, já que não é possível transferi-la para outra pessoa. Melancolia essa, inclusive, que permeia toda a película, fazendo par com a inocência como um dos temas centrais.
Não obstante os personagens quebrados e a época onde o filme se passa, que é bem no ápice da Grande Depressão nos Estados Unidos, quando a belíssima fotografia retrata as antigas edificações e até faz questão de estourar algumas cores, marrons e vermelhos principalmente, a fim de dar um pouco de textura a elas, também evocam quão assombrada e maldita as pessoas são por trás das rachaduras daquelas paredes. Quando Miles e Holland invadem por baixo da lona do circo a exibição de um freak show, o medo inocente das crianças, que seria natural, é o mesmo medo que nós naquela idade sentiríamos. Porém, ele consegue mostrar também que as aparências nada são do que cascas para algo muito mais brilhante ou muito mais sombrio que podemos guardar dentro de nós. Nessa, que é uma cena rápida e bem simples, é possível ver que os artistas daquele lugar sabem que parecem com monstros ou maravilhas aos olhos de quem passa. Alguns nasceram assim, outros, como o mágico, foram desenvolvidos com o tempo. A única linha que nos diferencia é o que fazemos com esse potencial. E a trama avança para revelar que a maldade pode se ocultar nos corpos mais singelos. Outro aspecto de destaque está na trilha sonora, composta e conduzida pelo lendário Jerry Goldsmith, que, coincidentemente, também fez a trilha de A Profecia, pela qual inclusive ganhou um Oscar. Usando lindas flautas e sons obscuros no plano de fundo, eu considero essa uma de suas composições mais inspiradas e que infelizmente pouca gente conhece, até pela baixa popularidade do filme. Independente de, no final das contas, você gostar ou não desse filme, eu não posso deixar de recomendar que ouçam a trilha. É uma pena que, segundo o diretor, aproximadamente metade dessa composição ficou no chão da mesa de edição, mas ela pode ser ouvida na íntegra, inclusive no YouTube, vale a pena procurar. Contudo, mesmo com todas essas qualidades e loas que eu fiz à inocente face do terror, ele não está isento de problemas. Robert Mulligan usa seu tempo como se não houvesse amanhã. 2/3 da obra são praticamente diálogos e conversas entre personagens variados, o que, se por um lado desenvolve sem pressa sua personalidade no que vai se pagar só no terço final, por outro, quem está esperando qualquer coisa remotamente parecida com um filme de suspense vai ser um exercício desinteressante e até tedioso, infelizmente. Com poucos ganchos nesse período para engajar o espectador e algumas questões bem sérias de edição, é preciso estar na mesma sintonia de paciência para não sair antes da hora. Mas calma, fica porque vai ter bolo. Do elenco, como esperado, você tem altos e baixos, mas na maior parte do tempo os atores mirins Chris e Martin Udvarnock, que depois de The Other deixaram o cinema para crescer em outras atividades, eles até desempenham um bom trabalho. Só gostaria que nos momentos de maior impacto essa força ficasse mais evidente. A avó Ada, que apesar de russa no filme é interpretada pela alemã veterana atriz de teatro Jutta Hagen, já é menos sutil e às vezes entrega e exagera um pouco além da conta em suas cenas. A mãe, Alexandra, feita pela atriz Diana Muldaur, parece realmente traumatizada. Sua interpretação é sutil nos trejeitos, mas bem consistente. Já os demais são bem fraquinhos ou não aparecem muito para a gente poder dar muita corda. Mas, como curiosidade, A Inocente Face do Terror é um dos primeiros filmes do ator John Ritter, que ficou conhecido, entre outros, por ter feito a versão original de It para a TV e o Pestinha, ambos de 1990. Em resumo, A Inocente Face do Terror não entrou e nem vai entrar no hall dos clássicos do gênero, em parte, primeiro, por vagamente fazer parte dele, mas também pelas falhas no processo de edição. Problemas de ritmo, interpretação são coisas que não podem ser ignoradas, são coisas que saltam aos olhos. Contudo, o excepcional trabalho de fotografia, direção, trilha sonora e a construção narrativa, que reflete uma das conclusões mais desesperançadas e chocantes que eu já vi nesses anos de dedicação ao cinema, mesmo na época, ainda hoje, fazem com que esse filme tenha um cantinho carinhoso no meu coração cinéfilo e por isso eu não poderia recomendar demais. A Inocente Face do Terror ela foi lançada em VHS pela Abril Vídeo, mas você também encontra em DVD na coleção Obras Primas do Terror Volume 3 pela Versátil Home Video. Para ser bem franco, esse é um filme que não me importaria em ver refeito nos dias de hoje, com um bom diretor que conseguisse manter a pegada, mas conseguindo passar uma massa corrida onde o original deixou buracos. De qualquer forma, vale a pena.
E por enquanto é só, pessoal. Gostaria de agradecer muito a sua visita. E se você gostou do vídeo de hoje, não esqueça de deixar o seu like, seu comentário e também de se inscrever se for sua primeira vez aqui. Esse episódio, como todos, ele é dedicado especialmente aos apoiadores do Padrim do Boca do Inferno, que os nomes você está vendo aí na tela, e que a partir de R$1 por mês ajudam o site e ajudam o canal a se manter no ar. Se você gosta do nosso trabalho e considera ser um dos apoiadores, o link está na descrição. Gostaria de convidar também vocês a acessarem bocadoinferno.com.br, que tem críticas, artigos e notícias atualizadas diariamente com tudo sobre o cinema fantástico. Eu vou ficando por aqui, mas semana que vem a gente tem mais reviews. Um grande abraço e até lá. Tchau!